avó, é pai, é mãe, que nunca tiveram esta grata felicidade de conhecer Jesus como seu Salvador. Coitados, são candidatos à condenação eterna. Se a igreja não intervir rápido, e jogar-lhes o salva-vida, são náufragos, estão perecendo, cada dia morrendo, sem esperança, sendo encaminhada para as trevas, onde ninguém poderá mais tirá-los. Ninguém poderá mais tirá-los. O escritor Hebreus diz que está ordenado aos homens morrer uma só vez, uma só, vindo depois disso o juízo. Eu gostaria de conscientizar aos irmãos que é muito real e plena a eternidade, com Deus ou sem Deus. É real. É real. Muito real. Eu tenho certeza que agora, neste momento, mães de famílias e pais que estão aqui estão com o coração batendo forte, dizendo: Senhor, salva meu filho, salva minha filha. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, dá-lhes uma oportunidade antes que desçam a campa fria e aí seja tarde demais e ninguém pode fazer mais nada. Eu gostaria de fazer uma oração agora em favor dos nossos familiares. Levante sua mão em lugar dele, e eu vou orar agora. Senhor Deus, estas mãos levantadas é um testemunho que os teus servos estão se colocando em lugar deles. Dá-nos um espírito de compaixão, de amor profundo por eles. Aquele filho, aquela filha que ainda não é salvo, aquele parente, aquele pai, aquela mãe que até proíbe seu filho de vir à tua casa, Senhor. Salva-os, salva-os, te revela a eles como te revelastes a nós. Olha para esta lágrima desta mãe, deste pai, olha para este coração afligido, aleluia, atingido pela seta da separação. Eles estão longe de ti, Senhor, longe do aprisco. Traz para a tua casa os desviados, traz de volta. Traz logo, Senhor, traz hoje, traz hoje, traz hoje, traz hoje, traz hoje, traz hoje. Aonde eles estiverem agora, sejam tocados pelo teu Espírito e tenha saudade da tua casa e voltem logo, Senhor, voltem logo, correndo, para a alegria da tua igreja, para a felicidade da família e para a glória do teu nome. Deus te abençoe. Aqui já chegou um rapaz que estava desviado, está voltando. Vamos ficar em pé e orar por ele com muito amor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela atuação do teu Espírito nos corações. Oh, te apresentamos este jovem que está de volta à casa do Pai. Enche do teu Espírito, Senhor, enche do teu Espírito, Deus. Que este jovem seja instrumento vivo em tuas mãos. Em nome de Jesus, receba de Deus a manifestação do Espírito Santo sobre tua vida agora. Em nome de Jesus, seja renovado agora.
Quero pedir agora que o pastor abrace esses jovens, cumprimente ele. Nós te amamos muito, queremos o seu bem. Fique firme no Evangelho da cruz. Leve a sua cruz até o fim. Glória a Deus. Esteja à vontade, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos estão sentindo a presença do Senhor? Louvado seja Deus. Mas não é estudo bíblico? É estudo bíblico. É estudo bíblico. Mas Deus opera como Ele quer. Deus faz como Ele quer. É estudo bíblico, parece até culto de avivamento. Mas é o Espírito de Deus que está fazendo isso. É o Espírito do Senhor que está fazendo isso. Porque a igreja tem o Espírito do Senhor, ela conhece o Cordeiro. O estado intermediário, o que é isso? O que é isso, o estado intermediário? As Escrituras ensinam tanto a existência dos justos como a existência dos ímpios após a morte e antes da ressurreição. Antes de entrarmos em detalhes maiores, precisamos conhecer o estado dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, no Antigo Testamento, todos os mortos, justos e ímpios, iam para o Hades. A palavra grega equivalente a Sheol em hebraico. Havia, porém, uma separação entre os justos e os maus. Isso no Velho Testamento. Os justos ficavam no lugar chamado Seio de Abraão, chamado também de paraíso. Os ímpios iam para o sofrimento, um lugar medonho de dores. Vale-se dizer que todos os mortos, justos e ímpios, ficavam conscientes no estado intermediário. Então os irmãos vejam que o estado de consciência se acompanha após a morte. Após a morte. E a doutrina do Espiritismo cai por terra. Cai por terra. Que depois da morte, a pessoa vai reencarnar. O teosofismo, que é um ramo direto do espiritismo científico, a palavra teos no grego é Deus, e sofismo é sabedoria, mas de sabedoria de Deus não tem nada, é diabolismo puro. A ciência teosófica ensina que o homem pode reencarnar até 800 vezes, passando pela lei do karma e atingindo o estado de nirvana. Ele reencarna até 800 vezes. Reencarna numa barata, num jacaré, num coelho, numa lagartixa, num burro jumento, num camaleão. Vai reencarnando, até purificar. É o maior erro do diabo, porque ele não vai enganar nunca os crentes verdadeiros. Quem purifica é o sangue de Jesus, Satanás. Não é lei de karma. Segundo a ciência teosófica, o homem reencarna até 800 vezes. Depois ele vai para o céu morar. Ele vai para o céu. Lá no céu, é o céu da boca da onça. Ele é um Mahatma. A palavra Mahatma, no teosofismo, é um sábio, é um mestre. E depois que ele mora 1000 anos no céu, veja a incoerência.
Veja a incoerência. Depois que ele mora 1000 anos no céu, ele vem para a terra aprender. Olha, meu Deus do céu. Mas, gente, será que a escola do céu é Mobral mesmo? Tem nada. Ele vem para a terra aprender na terra, porque o céu não tem tantas coisas para se aprender como tem a terra. Então, meus irmãos, são verdadeiras incoerências que só pega mesmo os tolos. Os tolos. O crente salvo em Jesus não pega. Não, porque a Bíblia diz que vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ele pode às vezes até vir com sapatinho de algodão. Eu moro, o meu vizinho lá é um centro espírita. É um centro espírita. É um centro espírita. Não é daquele que é chamado centro espírita, paz em Jesus. Olha como o diabo é astuto. Centro espírita, paz em Jesus. É daquele que não faz barulho. O diabo entra sutilmente, de sapatinho de algodão. É chamado autoespiritismo ou linha branca. É o kardecismo. É o kardecismo. Ele muda de rótulo, mas o veneno é o mesmo. O diabo é o mesmo. Agora, para as pessoas analfabetas, coitadas, ignorantes, que não têm nenhum grau cultural, o que é que o inimigo faz? Leva para o lugar deles. Magia negra, quimbanda, umbanda, candomblé. Leva. Que no Velho Testamento já existia. No Velho Testamento isso já existia. Só que o nome era diferente. Era chamado de antros ou cavernas no Velho Testamento. Porque o espiritismo é muito antigo. Ele é da idade do diabo. É da mesma idade. Então está lá pegando muita gente, chamado autoespiritismo. Lá em Brasília tem um chamado Vale do Amanhecer. Ali só vai gente grande. É coronel, é general, é engenheiro, é médico, é político, tudo lá. Tudo lá. E o diabo enganando a todos. Enganando a todos. Empurrando neles reencarnação, empurrando nele boas obras para ser salvo, empurrando nele manifestação psicográfica, do psique, da mente. A mente maligna traz mensagem do além. E ficam dizendo: a quem devo? Você quer falar com quem? Nós temos um instrumento do diabo do Brasil chamado Chico Xavier. É lá de Uberaba. Um homem já velho, quase 100 anos. E ali o povo vai. É caro. Multidão de carro e ônibus, fila. Com quem é que você quer falar? Aí o fulano diz: eu quero falar com a minha avó. Minha avó morreu já faz 2 ou 3 ou 4 anos. E eu estou com saudade dela. Quero ouvir a mensagem dela. E o diabo vem certinho, na medida exata, e fala na voz da avó dele. Mas é minha avó mesmo. Olha, minha avó. Aí começa a chorar. O diabo é astuto, irmão. Se transforma até num cachorro, num gato. E não é de admirar que ele se transfigura até em anjo de luz para enganar. Mas crente ele não vai enganar. Crente salvo ele não engana. Crente salvo ele não engana. De maneira nenhuma. Vai para lá. Ele pode vir como quiser, batendo tamborim ou de sapatinho de algodão. O crente conhece de longe. Um dia, lá em São Cristóvão, sou oriundo de São Cristóvão, no Rio, separado lá. E lá no ciclo de oração tem uma senhora muito consagrada, uma Clemência. Mas o inimigo enganou só por um pouco de tempo. E veio uma mulher feiticeira, e ali estava no ciclo de oração, e foi a hora de orar para batismo do Espírito Santo. E quando começaram a orar, ela disparou em línguas. E a irmã Clemência começou a passar mal.
e começou a passar mal, e sentiu uma roupinha no corpo, e está errado. Porque essa mulher fala em língua, eu passo mal. Os outros falam, eu passo bem. E mandou que ela parasse, ela parou e disse: o que é que você está recebendo aí? Veio de todo mundo. Ela disse: o mesmo caboclo que me pegava lá está aqui comigo. Essas línguas eu falo lá. Era o diabo. O diabo é o imitador de Deus. É o imitador. E começou a falar, e daqui a pouco a irmã Clemência só levou a mão na direção. Saiu na hora, de uma vez, não ficou nenhuma. E na mesma hora que os demônios saíram, aquele espírito enganador, na mesma hora, ela começou a suar, aí melhorou. Começou a suar, sentiu o calor e o fogo começou a cair, aí Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Aí foi uma obra completa. Vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Aqui diz: portanto, o estado dos justos é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso. Alguém perguntou para mim: os irmãos que estão agora lá no paraíso estão vendo aqui a terra? É uma pergunta curiosa. Eles estão lá no paraíso, os crentes, que no Velho Testamento era embaixo, e com a ressurreição de Cristo foi transportado para o lado de cima. Está escrito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O dom de salvação. Salvação é um dom. Salvação é um dom. E agora o paraíso situa-se embaixo do altar de Deus, lá em cima, e o Hades continua embaixo. O Hades continua embaixo. Então, a pergunta é essa: as pessoas que estão no paraíso estão vendo aqui as coisas? Não há necessidade. E qual é o interesse que tem? Então o paraíso não seria paraíso, porque olha para baixo, só vê miséria, doenças, tristezas, guerra, confusão, desastres, homicídios, lutas e lutas. Então não tem, eles estão imunizados disso aqui. Estão completamente imunizados do mundo físico, do mundo dos homens. Lá o reino espiritual é o prenúncio da eternidade. É o prenúncio, estão começando a entrar. Faltando tão somente a ressurreição dos corpos, que vai dar-se a qualquer momento, porque Jesus está perto de voltar. Jesus está perto de voltar. Portanto, hoje, o estado dos justos é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão no paraíso, também chamado de terceiro céu. Terceiro céu. Tem pessoas inventando que tem 7 céus, e até pregam isso, ensinam. Isso é uma verdadeira, não vou chamar nem de heresia, chamar de anomalia. Pode ter 1000, 2000, 1 milhão de céus. Revelado para a igreja foi 3. Paulo era mais espiritual do que eu e você, e disse: eu conheço um homem, se é espírito eu não sei, se na carne eu também não sei. Era ele mesmo. Foi arrebatado até, pode ter mais, revelado foi 3, ao terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Se alguém ouviu falar do pastor João de Oliveira, ou conheceu, aquele homem teve uma experiência fantástica. Ele foi arrebatado por mais de 26 horas. Seu corpo ficou inerte, uma junta de médicos ao lado. 26 horas. E Deus lhe mostrou a beleza da eternidade. Ele conversou com muitos homens lá, com os patriarcas. Teve experiências incandescentes e memoráveis. Há um livro que saiu agora ultimamente chamado Do Paraíso
a cidade santa do trono. É o arrebatamento de um homem que passou também muitos dias arrebatados, o irmão Sêneca. Achei que uma das... Porque livro é igual a peixe, tem espinha, mas tem carne. Deixa essa espinha. O que não é aconselhável é criança comer peixe só. Criança não pode comer peixe só. Tem que estar o pai perto. Não vai se engasgar. Eu achei interessante é a experiência que ele disse assim, que teve com Moisés. E Moisés disse: vejo que estás aflito para conhecer um pouco do meu ministério. Ele estou. Queria que o Senhor me relatasse. Disse que Moisés começou a dar um relato para ele, com muita alegria. E disse para ele: você sabe como foi que eu morri? Ele disse: não. Eu morri no cume do Pisga. Foi num cochilo que o diabo deu. O diabo piscou no cochilo, Deus fez o sepultamento. E ele não sabe onde está o meu corpo. Aquilo foi um cochilão de leve. Mas Deus é muito mais veloz do que o diabo. Muito mais rápido. Ele é a grande águia. A grande águia. E ele disse que Moisés relatou para ele. Disse: olha, quando eu morri, Deus fez meu sepultamento. Ele disse: eu sei, mas como foi? Ele disse: olha, Deus rachou uma pedra, uma rocha, porque para Deus rachar a rocha, somente ele olhar que a rochinha está pedindo misericórdia. Rachou uma pedra daquela bem grande, colocou meu corpo, selou e jogou no meio das outras. Onde é que está? Eu achei interessante aqui. A Bíblia não diz nada disso. Pode ter acontecido. Aonde é que está? No meio das outras rochas. Até hoje ninguém descobriu onde está o corpo de Moisés. E Moisés disse para ele que Deus não permitiu que ninguém descobrisse, porque seria um objeto de idolatria. Um objeto de idolatria. Até hoje ninguém sabe. Sabe-se que Moisés apareceu no capítulo 17 de Mateus, lá no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração. Representando os patriarcas, representando a lei. São coisas extras bíblicas. Mas não podemos chamar de antes bíblica, seria muito grosseiros se fizéssemos isso. O estado dos justos falecidos. Eu vou perguntando e vocês vão me respondendo. O estado dos justos falecidos. Número 1, estão com Deus. Número 2, veja que o 2 está repetido, viu? Vamos saltar aqui o 3, que eu não conhecia. Só nos víamos de noite, né? Mas hoje, pela primeira vez, nos avistamos de dia. Ele é mais bonito de dia do que de noite. Meus irmãos, estamos tão contentes com as bênçãos que Deus tem dispensado sobre nossas vidas nesses dias. Hoje de noite eu vou ligar novamente para minha esposa e vou dizer para ela as bênçãos que nós estamos recebendo aqui. E mesmo que ela não esteja junto de mim, contudo eu comunico por telefone, ela participa um pouquinho, né? Das bênçãos de Deus que nós temos recebidos aqui esses dias. Graças a Deus. Eu acho que eu estou dando esses estudos muito rápido. Eu preciso diminuir mais essa marcha. Falar mais devagar, mais compassado, não é? Não está muito rápido. Eu vou falar mais devagar agora, para vocês cochilar mesmo. Cantiga de Niná. Estudo bíblico tem que ser devagar, rápido. Não pode, mas não deve perder a graça. Abra a sua apostila na página número 8. Vamos fazer uma leitura coletiva
Eu não dei conta de assinar os certificados todos. É muita coisa. Creio que o dedo do pastor Abraão está cheio de calo já, de tanto assinar certificados. Mas ficou pouco para terminar. Número 8 da página 8, a morte e o estado intermediário. Convido toda a classe para nós lermos a introdução aqui. Vamos ler juntos? A morte e o estado intermediário da alma tem gerado grande polêmica e um confronto doutrinário. As dúvidas aumentam, as polêmicas continuam. Onde estaria a verdade sobre tão discutido assunto? A Bíblia tem a resposta exata, como veremos a seguir. Nós colocamos aqui que nós cremos que a morte trata-se de um inimigo. Um inimigo. Porque a Bíblia diz, Paulo escreveu que a morte tem um aguilhão. Um aguilhão. Lá na Paraíba, eles traçam a morte como tendo uma foice na mão e vem cortando tudo. Veja que ela é um inimigo tão terrível que ela promove lágrimas. Ela promove lágrimas, promove separações. Quantos lares que estão vivendo hoje de saudade, saudade dos entes queridos. Pessoas às vezes tão novas, na flor da idade, prósperos, são cortados, ceifados pelo aguilhão da morte. E o pior de tudo é que as pessoas não atentam para as realidades. E o inimigo coloca na mente das pessoas um mundo colorido, cheio de bolinhas. E na verdade o mundo não é colorido nada. O mundo é cruel, tem um punhal assassino, é violento, cada dia mais violento. E essas pessoas estão morrendo aí, sem Deus, sem paz, sem salvação e sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Sem esperança. Eu tive a experiência de ver, de testificar com os meus olhos, de duas pessoas partindo para a eternidade. A primeira era uma pessoa descrente, uma pessoa maligna, um ímpio, um homem que perseguia os crentes e rasgava as Bíblias dos crentes, e insultava e fazia tantas coisas. Este homem era lá da minha terra e eu não era crente ainda, e tive o desprazer ou a experiência de ver aquilo. Aquele homem morrendo. Ele terminou de almoçar, foi acometido de uma dor forte intestinal e saiu já da mesa com a mão aqui na barriga e gritando-se contorcendo em dores, e caiu na sala. E demorou muito morrer. Arregalava os olhos, entortava os dedos, franzia o rosto e gritava em voz embargada, dizendo: ai, não me deixem ir para aí, não me deixem ir para este lugar. Ai, o fogo está me queimando. Uma coisa terrível. É deplorável a morte do ímpio. Não é agradável aos olhos de Deus. Entortando os dedos. Daqui a pouco começou, ele latia como um cão, miava como gato, mugia como boi. E foram chamar o padre e piorou a situação. O padre da freguesia veio, colocou uma vela, jogou a chamada água benta, e quanto mais a água benta batia, mais ele gritava.
Água benta não perdoa pecado, é só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. Não adianta. Pode jogar à vontade, jogar de caminhão, não perdoa. É só uma Jesus que purifica de todo pecado.